Seja bem-vindo, doutor, doutora, alunos do CPEM, tudo certo com vocês? Olhe, hoje a gente vai começar uma fase extremamente importante da sua preparação, que é o estudo da Lei de Abuso de Autoridade, por muitos chamada de Nova Lei de Abuso de Autoridade. Ela é de 2019, é a Lei 13.680... Oxe, eu escrevi, foi errado aqui, viu, pai? É a Lei 13.869 de 2019, tá certo? Veja só. O seu PDF, o PDF que eu disponibilizei para você, está bem completinho. Está muito completo. Ainda assim, ele não supera a lei, tá certo? Que eu indico que você leia. Em nome de Jesus, você precisa ler lei seca. Eu sei que não é preguiça, às vezes nem é preguiça, às vezes é um cansaço extremo. Às vezes você trabalha, você tem filho, dentro de sua casa é uma agonia, você tem 5 empregos, não sei o quê. Eu sei, acredite em mim quando eu digo que eu sei como é isso. Mas você precisa ler a lei seca. Para além disso, o nosso PDF tá bem legal, tá completinho, tá ok. As aulas, eu vou ter que dar uma resumida, senão vocês vão ter 8 horas de aula de abuso de autoridade. E vocês depois ficam puto quando é muita aula de uma matéria, que eu não sei o que é isso, vocês ficam puto. Vocês querem que a gente resuma de um jeito, fica que nem hediondo, que vocês ficaram achando ruim. É muita aula de hediondo. Porra, claro que é muita aula de hediondo, é muita coisa pra ver. Mas assim, cara, eu vou resumir o máximo que dá e a gente vai ver os pontos mais importantes. Vai ser uma coisa de uns 5 blocos. 5 blocos. Mas eu queria muito que você se ligasse, que você realmente precisa, tá certo? Prometa a mim que você vai ler o PDF direitinho, sem preguiça, e vai ler a lei. Aí vejam só. Vamos salpicar aqui tudo que é mais importante, tudo que é mais provável de cair em prova. E quando for mais lá na frente, eu explico como foi que eu dividi. Porque é o seguinte, eu ia sair lendo com vocês artigo por artigo, complicado, a lei é uma caralhada de artigo. Então eu separei bem direitinho o que eu acho que é importante para você. Então, olha, espero que já tenha dado tempo você tomar seu café, ajeitar a sua mesa, abrir espaço, pegou seu caderno. Pega um caderno, em nome de Jesus. Nem que você nunca mais vai ler o que você escreveu, mas é importante que você se mantenha ativo e não vai dormir, tá certo? Eu sei também que você dá pausa e às vezes a minha voz é até um sonífero para você. Vamos lá. Nova Lei de Abuso de Autoridade. Âmbito de aplicação. Minha gente, vê só, vamos ver até onde essas condutas são alcançadas. Artigo 1º. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Pessoal, no exercício da função, eu sei, beleza, eu sei o que é no exercício da função. O policial está lá dentro da viatura patrulhando. Ele está no exercício da função, beleza. E o que é o funcionário público a pretexto de exercer a função? Aí eu anotei aqui, fiz uma diferenciação, veja bem. No exercício da função, por exemplo, o policial que está no plantão. Agora, esse a pretexto é o quê? Quando esse mesmo policial constrange alguém a pretexto de ser policial e abusa dessa autoridade. Por exemplo, o cara é policial, está dirigindo seu carro, alguém bate nele ou ele bate em alguém. Vamos dizer o seguinte, ele é errado, o cara está totalmente errado, não deu a preferência na rua, lá na avenida, e o policial bateu no carro de alguém, por culpa do policial. E sabe o que o policial faz? Ele já desce do carro assim, ó. Aí bota aqui a arma, deixa a arma, mostra, desce com os braços abertos, abre assim, ó. E aí, não sei o quê, vai encarar? E aí vai botar pra frente isso aí, porque eu sou policial. Entendeu? Eu sou policial. Ou seja, o cara tá fazendo um tipo de atitude, ele não tá de plantão, ele não tá trabalhando, mas ele age usando a autoridade dele como servidor, como polícia. Podia ser um analista de um fórum, podia ser um juiz, um promotor, enfim. A pessoa está agindo de um jeito com base na função dela. Tipo assim, tá assustando o cara porque é funcionário público. Isso é o a pretexto. Quando a lei fala nas suas funções, no exercício delas, ou a pretexto de exercê-las. É isso. Vamos lá. Especial fim de agir. Parágrafo 1º diz o seguinte: as condutas dessa lei
constituem crime de abuso de autoridade quando são praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar alguém ou de se beneficiar, ou beneficiar um terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Entenda, minha gente. Se a gente pegar, por exemplo, o artigo 121, o artigo de homicídio, ele diz matar alguém. Ele não diz assim, matar alguém querendo, matar alguém porque está cheio de ódio, matar alguém porque acha que é certo, porque acha que não. Matar alguém é um crime tranquilo, não tem um fim específico. Não é falado no caput, ali na tipificação, um especial fim de agir. Só quando a gente vai descendo para o feminicídio, por aí que vai. Já quando eu vejo aqui abuso de autoridade, eu vejo logo que a lei diz a mim o seguinte, olha, abuso de autoridade é crime, aquela conduta é crime, é. Mas ela só vai ser crime de abuso de autoridade se o cara ele quiser se beneficiar. Ou se ele quiser prejudicar alguém. Se ele faz alguma coisa que não é para que ele ganhe benefício nenhum, não é para prejudicar ninguém. Ele não está fazendo por capricho, ele fez uma atitude porque era o caso de ser feita aquela atitude ali dentro da lei, ou era da função dele. Não vai ser abuso de autoridade. Escute o que eu estou lhe dizendo, para ser abuso de autoridade, eu preciso querer estar realizando um capricho como funcionário. Eu, enquanto funcionário, enquanto servidor, quero fazer uma coisa porque eu quero, é um capricho meu. Ou eu quero para me beneficiar, ou para beneficiar outra pessoa, ou pior, para prejudicar outra pessoa. Tem um fim específico de agir, tá certo? A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Se fosse para dizer aqui agora, dessas 3 coisinhas que eu já li, qual é a que tem mais chance de cair em prova? É essa aqui, viu, meu patrão? Minha patroa, veja mesmo. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Deixa eu pegar aqui e dar um exemplo para vocês. Olha só. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de um fato não configura abuso de autoridade. Digamos que, um exemplo bem esdrúxulo, você recorreu com cotas, você se cadastrou no concurso como cotista, você se inscreveu como cotista, só que você não tinha como se autodeclarar, enfim, um daqueles casos em que a galera realmente frauda, que a galera se pinta usa uma maquiagem mais escura, uma coisa ou outra, para tentar conseguir cotas. Enfim, você entrou aqui no juízo de primeiro grau, ou não, ou você é branco, você é uma pessoa branca, mas você se autodeclara negra, se autodeclara preta, por uma questão de autoafirmação da sua família, enfim, ok, até esse ponto ok, eu acho inclusive super correto. Só que os juízes de primeiro grau, por algum motivo, enfim, administrativamente não aceitaram, você deu uma bronca, você teve que entrar com um mandado de segurança no juiz do primeiro grau. Você entrou com o juiz de mandado de segurança. O juiz aqui pegou e avaliou os fatos de tal forma que ele disse, não, você não é cotista não. Beleza, você apelou, chegou no juiz de segundo grau. Chegou aqui, sua apelação chegou aqui, sua apelação. O juiz de segundo grau avaliou os mesmos fatos, com base na mesma jurisprudência, e disse, cara, de fato, esse MS deveria ter sido provido, porque a minha avaliação, a avaliação do juiz de segundo grau, é que essa pessoa tem os requisitos necessários para concorrer como cotista. Pronto. Um juiz disse uma coisa, o juiz disse outra coisa. Aqui é o juiz, aqui é o desembargador. Certo? Eles tiveram o quê? Eles fizeram uma avaliação diferente dos fatos. Aqui foi visto de uma forma, aqui de outra. Quer dizer a mim que aqui porque o juiz negou o seu pedido, ele está agindo com abuso, ele foi abusivo, ele está com abuso de autoridade. Não. É uma divergência. Pode acontecer, digamos que isso acontecesse na cadeia de comando, se você pensar direito na polícia militar, então poderia acontecer entre o comandante, o agente, sei lá, eu não lembro direito a ordem, e eles divergissem. Quer dizer que um estava abusando e o outro não? Não, cara.
Parece simples, isso cai para um caramba. Toda questão, 99% das questões de abuso de autoridade é justamente isso. Em algum momento eles vão dizer, verdadeiro ou falso? A divergência na interpretação da lei não configura abuso de autoridade. Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Não é besta? Cara, isso cai mais do que os próprios crimes. Juro a você. Vamos ver? Vamos continuar. Ops. Sujeitos do crime. Quem é que pode responder pelo crime de abuso de autoridade? Por óbvio, o pessoal que estiver no exercício da função pública. Empregado público, qualquer um dessa galera que foi empregado público, pelo amor de Deus. Até um estagiário. O estagiário, que o pessoal tem um negócio de dizer que o estagiário é a mosca do cocô do cavalo do bandido. O estagiário pode responder por abuso de autoridade. Mas o artigo 2º dessa lei traz uma listinha de pessoas que podem responder pelo abuso de autoridade. E é importante que a gente veja, porque se está na lei, se é uma lista, se é uma coisa para ser decorado, é muito provavelmente que seu examinador, para lhe lascar, pega essa listinha, troca alguma coisa e queira comer seu cu com farinha. Então vamos ver o que é que diz o artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional dos poderes da União, DF, municípios e território, compreendendo, mas não se limitando. Ou seja, quando ele fala esse compreendendo, mas não se limitando, ele está dizendo a você o seguinte: este rol é exemplificativo. Tá certo? Tem uma lista aqui? Tem. Se surgir mais alguma categoria de funcionário público que por acaso não esteja aqui dentro, pode muito bem ser punido. Por quê? Porque esse rol, ele é exemplificativo. Quer dizer o quê? Que aqui tem um monte de gente, mas que se tiver fora também pode entrar. É que nem coração de mãe, sempre cabe mais um na interpretação de quem é funcionário público. Vamos lá. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparados. Quer dizer, servidor público em geral e toda aquela galera de exército. Tá certo? Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Tá falando Defensoria Pública? Não. Tá falando Procuradoria? Não. Tá falando Receita Federal? Não. Mas, galera, como a gente viu, é um rol exemplificativo. Não é porque a gente está aqui. O que é que vai acontecer na questão? A questão vai dizer assim: defensor público, membros da Defensoria Pública não estão incluídos no artigo 2º desta forma, não podem ser sujeito ativo num crime de abuso de autoridade. Aí você realmente não tem defensor público na lista lá do artigo 2º, mas é um rol exemplificativo. Tá certo, galera? No parágrafo 1, que vai dizer o seguinte: que reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato ou cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidas pelo caput desse artigo. Veja bem, a questão fala assim, ainda que transitoriamente. Essa aula está sendo gravada no início de 2022. Em breve, vai ter seleção, concurso, para aquele pessoal do IBGE, para fazer o censo do IBGE. Essa galera tem um emprego só por 2 anos, às vezes. Às vezes nem isso tudo, às vezes eles fazem concurso e tudo para uma coisa que vai durar 1 ano só. Certo? Beleza. Durante esse ano que eles estiverem no exercício de pessoal, de agentes lá do censo, de censitários, nem sei qual é a palavra correta, enfim, durante esse ano, eles vão ser funcionário público como qualquer outro. Você não precisa ter um concurso, você pode ser comissionado, você pode ser contratado, você pode ser mãe de pantanha. Você entra nesse rol aí e você vai responder por abuso de autoridade. Uma vez, nessa minha preparação para concurso, alguém me disse assim, cara, na dúvida,
Coloque que o cara responde por abuso de autoridade, porque na dúvida da profissão, se você... Eita, esse cara trabalha numa ONG, mas essa ONG recebe dinheiro público. Eita, ela é totalmente financiada por dinheiro público. Ah, é uma entidade beneficente, às vezes nem fala ONG, é uma entidade beneficente, mas a prefeitura cedeu um funcionário. Cara, é funcionário público. Na dúvida, chute que o cara é funcionário público. É isso que eu fiz, é isso que dá certo. Porque olha como o rol é extenso, olha como ele é aberto. Tá certo? Crimes. Pessoal, eu peguei todos os crimes e fiz assim, dividi em eixos. Quais são os eixos dos crimes? Excessos na investigação, na instrução, excessos contra os que sofrem restrições de liberdade contra presos, alteração da verdade e manipulação. Exemplo, cena de crime é manipulada para alívio e isenção de responsabilidade do autor. E violação da honra e imagem. Então, minha gente, todos esses eixos que surgiram magicamente aqui no quadro agora, e a gente acabou de falar, estão na lei. Cada um com várias condutas. Não é que seja só isso aqui, a gente vai destrinchar agora. Cada um tem várias condutas, tá certo? Mas eu queria que vocês se ligassem de uma coisa. Existem duas penas dentro do crime de abuso de autoridade. Dentro desses eixos aqui, a gente vai ver condutas que são punidas de forma menos grave. E ela sendo punida de forma dá pra ver? E ela sendo punida de forma menos grave, a pena dela vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos. Certo? Quando forem condutas mais graves, vão ser condutas punidas com detenção. Tá mostrando? Tá. Detenção de o quê? De 1 a 4 anos. Certo? O que é mais importante nesse momento é que você se lembre que, apesar de ser um crime bem chato, bem horrível, que faz muito mal, tem uma lei só pra ele, uma lei que considera tudo crime, mas são crimes punidos com detenção. Tanto a pena menos grave quanto a pena mais grave vai ser punida com pena de detenção. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Foi assim que eu aprendi e é assim que eu acho que vai funcionar na cabeça de vocês. Peguei a lei todinha, que você já abriu, essa lei, pelo menos para olhar, entender. Você vai dividir ela em 4. As condutas que são crime, vai dividir em 4. Coisas que são excesso na investigação, coisas que ferem aqueles que estão sem liberdade, que é contra os presos, coisas que manipulam a verdade, que alteram a cena do crime, por exemplo, e aqui violação da intimidade da honra. Beleza, eu tive esses 4 eixos. A gente agora vai subdividir e vai estudar o seguinte. Aqui, em excesso na investigação, o que é mais e o que é menos grave? E assim por diante, a gente vai subdividir desse jeito, a didática vai ficar menos sofrida, acredite em mim. Olhe, já é pesado ver essa lei. Do jeito que eu tô falando, é menos sofrido. Imagina o jeito sofrido de verdade. Diga aí, tem que respeitar. Tá certo, pessoal? Isso aqui basicamente é o resumo que a gente colocou no quadro. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer. Os delitos menos graves, neles vai ser possível a aplicação da Lei 9.099, ou seja, dos juizados especiais. Minha gente, tenho certeza que você já viu porque é aula no sistema imediatamente anterior agora de abuso de autoridade. Mas na lei de juizados especiais, a gente viu todo o procedimento diferente que se aplica justamente por quê? Porque a quantidade da pena é uma pena inferior e que possibilita a aplicação de todos os benefícios, de todos os procedimentos da 9.099. Então aqui, ó, menos graves, eu aplico a 9.099,95. Certo? Vamos lá, começar agora o bicho a pegar fogo. Vamos lá. Nesse pedacinho de excesso na investigação, vamos ver agora alguns delitos que são menos graves. Ou seja, punidos com detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. É crime de autoridade submeter o preso a interrogatório policial durante o repouso noturno,
salvo se capturado em flagrante ou devidamente assistido e der consentimento. Você tem um preso, que ele por acaso, ele foi uma pessoa que foi presa, certo? E na hora do repouso noturno, você sacode ele para interrogá-lo. Você não pode fazer isso, é abuso de autoridade. A única possibilidade de você interrogar um réu de noite é o seguinte, por acaso, ele foi preso em flagrante. A gente tá aqui e vê direto aquele negócio no Caruaru, no Face aqui em Caruaru, do cara ser preso de noite. Pô, se ele foi preso de 3 horas da manhã, não, vamos lá, se ele foi preso de 11 da noite, quando a polícia vem fazer todo o procedimento, que os militares entregam na delegacia, assina tudo que tem que assinar, não sei o que, não sei o que. Quando o delegado vem escutar esse cara, é 3h30 da manhã, 2 horas da manhã. Mas nós estamos falando de uma situação de flagrante. Ou, sendo de noite, galera, não foi uma situação de flagrante, mas tá de noite. A pessoa, essa pessoa que está presa, ela devidamente assistida, ou seja, ela com o defensor público ou com o advogado dela, ela concordou. Ela não concordando, você não pode fazer o que você quer, não. Tem gente que acha, meu Deus, assiste uns vídeos, meu Deus, acha que pode chegar no cara que está no xadrez da delegacia, dar um chute e dizer, bora, carai, vem-te embora, vai escutar a sala do delegado. Não é assim. Isso é conversa de gente escrota, não é assim. Vamos lá. Requisitar ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativo sem qualquer indício. Não há crime quando for uma sindicância ou investigação preliminar sumária. Vamos lá. Procedimento investigatório de infração penal, vulgo inquérito policial. Ou PAD. Certo? Você não pode abrir um inquérito ou PAD de qualquer jeito não, meu patrão. Por exemplo, eu passei para delegada, sou delegada lá no Pará. Aí tem uma morena bem nojenta, uma bicha bem escrota dos cabelão, nega nada a ver da porra dando em cima do meu macho. Eu posso pegar e simplesmente dizer, vou abrir um inquérito contra ela agora também. Crime, ser gostosa, não, mentira. Crime, tráfico. Cara, de onde eu tirei isso? Do cu foi? Não pode. Eu não posso simplesmente abrir um inquérito só para ferrar a pessoa, não, minha gente. O inquérito, quando é aberto, só as notícias que saem na internet já é uma coisa que prejudica profundamente a pessoa contra quem aquilo ali foi instaurado. Imagina a pessoa inocente do nada ter aberto um procedimento contra si, é muito prejudicial. Por essa razão, é uma conduta tipificada na lei de abuso de autoridade. Eu não posso abrir um PAD ou um inquérito de qualquer jeito só porque eu quero, não. Agora, existem situações em que eu não tenho tantos indícios assim. Mas é o possível para abrir uma investigação preliminar. Abrir uma investigação preliminar é diferente de abrir um inquérito. Você pode abrir uma investigação preliminar com poucos indícios. Justamente por isso você abriu uma investigação preliminar para ver se é o suficiente para abrir um PAD mesmo ou inquérito. Certo? Vamos lá? Exigir informação ou obrigação de fazer ou obrigação de não fazer sem o expresso amparo legal. Não é porque você passou para a Polícia Civil, não é porque você é agente da Polícia Civil, que você pode, por exemplo, obrigar um investigado a fazer algo que a lei não manda. A lei não manda você, deixa eu pensar aqui, mandar o réu, sei lá, fazer alguma coisa dentro da delegacia. A lei não te dá direito de fazer certas coisas. Então, não é porque você é policial que você pode, sei lá, fazer o que quer e o que não quer com a pessoa que está sendo ouvida. Ah, beleza, você vai ouvir uma testemunha. A testemunha vai prestar depoimento, você é o escrivão. Tá aqui, ó, só. Você não pode fazer alguma coisa ali naquele sentido para humilhar a testemunha, obrigar que a testemunha faça coisas que não são do procedimento legal. Se você fizer isso, é o quê? Abuso de autoridade. Aqui, ó. Outros excessos na investigação ou instrução. Se você se utiliza do cargo ou invoca essa condição para se eximir de obrigação ou obter vantagem ou privilégio indevido, é a famosa carteirada. Por exemplo, não é porque você é policial que você pode, por exemplo, chegar num evento que vai ter um show de João Gomes em Caruaru, Gustavo Lima tá vindo. Aí você, porra de comprar ingresso, macho, chega nos seus amigos, dá uma risada, porque eles gastaram R$300 de ingresso. Você chega lá e diz, oxi, relaxe, que aqui, ó, nós temos
a funcional, abre a funcional zona, bota com você, pega 3 raparigas aqui no carro, enche de rapariga o carro, vai-se embora pra festa. Chega na festa, você diz, ó, pronto, nós vamos entrar porque eu sou policial. Aí o cara... Aí você ainda é brabo, eu digo, oi. Aí abre a funcional, mostra assim, como se fosse aqueles filmes do... O professor Everton faz direto, né? Ele pega assim, aí ele mostra a vocês, ele faz, aí pronto, aí... Que nem o professor Everton, aí você faz... Aí chega só que o professor Everton mostra a vocês. No meu exemplo, o cara faz assim no porteiro da festa. Aqui, minha funcional. E dá a carteirada para entrar. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você é possível de punição pelo quê? Abuso de autoridade. Mas, professora, a senhora não está entendendo. É o meu sonho da carteirada. É só por isso que eu estou aqui. Não pode dar carteirada, galera. É detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos aqui, outra conduta. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Como a gente sabe, o inquérito policial tem prazo para ser concluído. Pode o delegado pegar e dizer assim, ai, deixa essa porra, não vou nada concluir essa merda aí, deixa aí. Pronto, 8 meses o inquérito lá. Não, se ele estende sem justificativa, não pode, minha gente. Não pode. Eu não posso... não é o caso do inquérito, é uma investigação, sei lá, qualquer outra coisa. Um promotor pediu que eu fizesse, eu como delegada, que eu cumprisse alguma diligência. Aí eu simplesmente não faço. Procrastino mesmo, deixo pra lá. Enquanto isso, a pessoa que está sendo investigada ou que está sendo fiscalizada está se prejudicando. Abuso de autoridade. Outra coisa, não é também abuso de autoridade quando você não se identifica ou você se utiliza, não se identifica ou se identifica falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando fazê-lo durante a sua detenção ou prisão ao preso por ocasião do interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal. Minha gente, quando vocês estudaram processo penal, vocês viram que durante a lei de procedimento de inquérito, por exemplo, é preciso que os condutores do preso assinem um documento quando chegam na delegacia. O preso, ele vai receber uma nota de culpa e nessa nota de culpa vai ter dizendo quem foi que realizou a prisão dele, quem é o delegado responsável pelo caso. Tudo, na nota de culpa vem bem direitinho, onde é a delegacia. Então, digamos que 2 PMs fazem a captura lá de um cara, fazem um flagrante, realizam um flagrante. Só que, quando chega na delegacia, eles botam outro nome. Não, não bota meu nome, não. SD, vai dizer assim, quem fez a prisão? Soldado Moura e soldado Muniz. Aí, quando chega lá na delegacia, eles, de mutretagem, botam outros nomes. Abuso de autoridade. Se identificar falsamente para o preso é abuso de autoridade. Tá certo? Vamos lá. Negar ao investigado acesso a documentos relativos a etapas vencidas da investigação. A gente viu que o inquérito... foi comigo, um processo penal. A gente viu que o inquérito penal é um processo sigiloso, é um procedimento sigiloso. É preciso guardar sigilo. De um modo geral, nas atividades investigativas isso acontece. Mas eu não posso vedar acesso ao advogado da parte, por exemplo, à Defensoria Pública, por exemplo, para que ela tenha acesso ao que já foi documentado. Ou seja, no CPP diz assim, ao que já foi documentado. Na súmula vinculante, número 14, que a gente vai rever daqui a pouco, fala assim, ao que já está documentado, realizado. Como é que a lei de abuso de autoridade diz para mim? Etapas vencidas, é tudo a mesma coisa, pessoal. Se é algo que já foi concluído e que não importa em violação ou prejuízo de alguma diligência ainda em andamento, a pessoa tem total direito de ter acesso àquilo ali. E se eu nego, sem motivo nenhum, só porque eu me acho a bosta, ou só porque eu quero prejudicar, a gente viu, especial fim de agir no abuso de autoridade, querer prejudicar outra pessoa, por exemplo, por capricho, por exemplo. Tá certo? Agora, eu deixei aí para vocês e eu vou ler bem rapidamente a súmula vinculante número 14 do STF, tá bom? Que diz o seguinte, olha, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo
aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, minha gente, você não pode negar acesso ao documento, que por lei o investigado tem direito a ter acesso. Outro caso é abuso de autoridade. Antecipar a atribuição de culpa do responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, antes de concluídas as apurações e formalização da acusação. Cara, imagine o seguinte, Caruaru no Face, eu sou agente de polícia aqui em Caruaru, Caruaru no Face chegou pra mim, a coisa mais ou menos de 40 minutos, teve um tiroteio ali na Rua da Lata, no São João da Escócia, no Salgado. Chegaram pra mim, eu muito bonita, digo, porra, chama pro pai, vamos de entrevista. Aí o cara faz logo assim, né? Os caras dão entrevista assim. É impressionante. O negócio da coluna faz assim, ó, porque eles dão entrevista assim. Aí o Adeus Lince, ela vem aqui com o microfone, pergunta, e aí, cara, o que foi que aconteceu? Aí eu, para aparecer, atribuo a alguém uma culpa, como se responsável fosse, sendo que não tem nada a ver, eu não tenho nem capacidade para isso, legal. Aí chega assim, o que foi que aconteceu aí, policial? Não, Adeus, daqui populares nos informaram que é provável que por volta das 14 horas, fulano chegou, e esse Rafael aí, esse rapaz, esse elemento, ele estava com a popular cannabis, com cannabis sativa, a popular maconha e com a famigerada droga da morte, o crack. E foi ele que estava traficando aqui. E depois disso, deram 5 tiros nele. E ele morreu e saiu estendido no chão. Não. E ele matou alguém. Aí ele matou outra pessoa. Quem matou? Esse Rafael que eu estou dizendo a você. Não pode falar assim. A única pessoa que pode atribuir culpa a alguém, quem atribui culpa a alguém, é o Ministério Público. A Polícia Civil, por meio do delegado, o presidente do inquérito policial, indicia. Mas o delegado, ele não diz assim, foi fulano, estou dizendo, não. Ele indicia, ele diz, mostra as provas e entrega ao Ministério Público. Quem atribui culpa é o Ministério Público. Por essa razão, a forma correta da entrevista, e é como a gente vê de forma correta, às vezes, é o seguinte. Perguntam ao policial, o policial diz o seguinte, a forma correta. Populares disseram que o suposto... Aí fala assim, que o suposto acusado, que o suposto investigado, teria passado na rua por volta das 14 horas. E dizem que é provável que viram esse suposto elemento com drogas. Tudo foi remetido para o delegado, que irá fazer o que de direito e, consequentemente, enviar para o Ministério Público. Essa é a entrevista correta. O policial não pode sair apontando o dedo e dizer foi fulano, não sei o que, porque é abuso de autoridade. Atribuir culpa, dizer que alguém é culpado, sem processo, sem nada, é crime de abuso de autoridade. Cuidado, minha gente, eu fico com uma preocupação quando vocês passarem, para vocês também não estarem caindo em conversa de gente fazendo o que quer sem poder. Quando vê, toma o processinho, a acusação é formalizada por meio da denúncia, já disse, feita pelo Ministério Público. Somente depois da denúncia é que se pode atribuir culpa a alguém. Certo, pessoal? Esse foi nosso primeiro bloco de abuso de autoridade. A gente ainda vai ver várias condutas que também são consideradas abuso de autoridade. Espero que você dê uma descansada, limpe seu rosto. Se for chorar, chore, entendeu? Se for jogar no chão, eu não consigo. Chore. Chore bem muito, toma um banho. E volte, persista. Fica aqui comigo que a gente vai terminar abuso de autoridade, tá certo? Um beijo.